começamos aqui mais um podcast Empreendedora Show, o lugar onde você, mulher empreendedora, vai encontrar muita informação que vai te motivar, te incentivar e te inspirar nessa jornada que, como eu sempre falo, parece solitária, mas juntas fazemos que ela fique muito mais leve e divertida. Hoje eu tenho uma convidada especial, uma amiga há 8 anos. Eu nem lembrava, mas fazia 8 anos. E agora ela falou pra mim, eu acho que ela já faz 8 anos. A doutora Thaís, médica veterinária. Gente, quando eu a conheci, era médica veterinária. Eu sabia que ela estava sempre se desenvolvendo. Já fez gestão, MBA em administração da área da saúde. Mas agora ela é perita veterinária. Doutora Thaís, que alegria depois de 8 anos ter você aqui comigo no podcast. Delícia. Proprietária junto com a irmã, doutora Tatiane. Doutora Tatiana, do Hospital Veterinário Animaniacs, que quando eu a conheci era a 3ª unidade que ela estava abrindo. E hoje ela está inaugurando a 10ª unidade. Gente, uma história de muito sucesso. Eu quero saber tudo agora. Doutora Thaís, que legal. Muito obrigada por aceitar meu convite. E obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui contando um pouquinho aí da nossa rotina, da nossa história, porque querendo ou não, são 2 mulheres empreendedoras irmãs. Sim, senhoras. E que começaram uma clínica muito pequenininha na Zona Leste e hoje, graças a Deus, nosso grupo conta com 10 estabelecimentos veterinários. 10 estabelecimentos, são 10 hospitais, né? São 3, 24 horas, e o resto são um núcleo de atendimentos, que tem banho e tosa, que tem o consultório, a parte veterinária, a cirurgia, mas não são 24 horas. Os 3 são 24 horas e os outros são clínicas veterinárias. Onde que vocês estão instaladas? A gente, essa última que a gente acabou de abrir foi uma grande novidade pra gente, que faz 15 interior, dias, né? São José dos Campos. Então, a gente sempre começou pela Zona Leste, né? Eu falo que é uma região muito desacreditada na nossa época, porque eu tô na medicina veterinária com a minha irmã há 20 e poucos anos, né? As duas são veterinárias. As 2 são médicas veterinárias, minha irmã mais velha, se formou antes. E aí, então, há mais de 20 anos, a gente tem o Animaniacs há 22 anos. E começou pequeno, não começou como hospital 24 horas, então começou com uma clínica de bairro. Aonde que foi a primeira? Na Vila Matilde. A matriz é na Vila Matilde. Não, a gente já era do Tatuapé, só que na época estava muito caro para abrir uma clínica no Tatuapé, né? Ainda está, né? Então você tem que começar por onde tá, e aí a gente conheceu uma casa, era uma estrutura maravilhosa que a gente gostaria. Aquela estrutura para abrir no Tatuapé era muito caro para um estabelecimento inicial, onde a gente teve o patrocínio inicial, né? Então, meu pai super nos ajudou. Meu pai não é da área, meu pai é financeiro de multinacional, hoje é aposentado. E ele sempre falou, eu nunca vou dar o peixe, eu vou ensinar vocês a pescar. Ai, que legal. É a frase que a gente sempre escutou na vida. Uau. E aí ele nos ajudou muito no início da nossa profissão. Pontapé, ele falou, tá aqui, ó, agora vocês mostrem o que vocês estudaram. Se for para dar certo, vai ser graças ao empenho de vocês. Eu fiz o investimento inicial e a partir daqui eu auxilio financeiramente como um gestor financeiro, sem pagar salário, olha que maravilha. Ele acompanhava. Exatamente. Então ele que fazia caixa, fluxo exatamente, todo. Mas ali o investimento inicial já tinha sido feito, né? Tá. Então, a partir dali, dar certo ou não dependia simplesmente de nós. E a gente começou com uma clínica das meninas, a gente era conhecida, já tinha o nome de Animaniacs, mas no bairro a gente começou a crescer como clínica das meninas, porque éramos as 2 que faziam absolutamente tudo, enquanto minha irmã atendia, eu buscava cachorro pro banho e tosa, eu atendia na recepção. A clínica era só banho e tosa no começo? Era a clínica veterinária, cirurgia e banho e tosa. Mas não era 24 horas. Então, como minha irmã era formada antes de mim, ela assumia um atendimento veterinário e eu cuidava de toda o resto, porque eu estava no último ano da faculdade de veterinária. Você era estagiária, né? Exato. Ela, tipo, eu buscava cachorro, eu atendia na recepção, eu fazia absolutamente, ajudava a dar banho, nunca soube tosar, é muito difícil tosar pra mim, mas ajudava a dar banho, fazia tudo. Isso eu guardo com muito amor tudo isso, porque se hoje eu sei liderar vários setores, é porque eu passei por vários setores. Sem dúvida. Né? Então isso me trouxe um aprendizado enorme. E a gente fazia com muita alegria, com muito desprendimento e com muito amor. E aí, tudo aconteceu na nossa vida de forma orgânica.
A gente não imaginava ter 10 unidades quando a gente começou. A gente é tudo próprio, né? São próprio. Todas lojas próprias. Então a gente queria muito fazer com carinho, fazer com amor e com respeito aos animais, só. E a gente acreditava mesmo que a gente queria que desse certo ali. Vocês já eram casadas ou ainda eram? Eu tava, não. A Tati já estava casando nessa fase e eu ainda não. Eu namorava, mas não era casada. E eles deram super apoio, assim, pra vocês? Todos, os dois. Graças a Deus, os dois apoiaram bastante. Isso, né? E aí começou a crescer organicamente. Então, um cliente indicava para outro, que indicava para outro. E a gente foi abraçada, Marcela, pela classe veterinária. Então, assim, além dos clientes da região começarem a falar a clínica das meninas, a gente foi muito acolhida pela classe veterinária. Eu e a Tatiana, a gente sempre foi as doidas dos cursos, então a gente nunca parou de fazer curso, nunca parou de estudar, e nós sempre fomos muito boas de relacionamento. Nossa, isso eu falo sempre aqui, demais. Exato. Então, por onde nós passamos, nós trouxemos grandes mestres da veterinária para a nossa vida. E quando a gente abriu uma clínica na Zona Leste, na Vila Matilde, hoje a gente já conhece a Vila Matilde. Imagina isso há 20 e poucos anos atrás. Era muito profundo da Vila Matilde na época. E aí, os nossos professores mais renomados que tinham na veterinária iam até a nossa clínica para nos ajudar. Então, eu nunca esqueço de um episódio que eu falo, nossa, foi muito importante para minha vida, porque na época eu me formei, a primeira especialização que eu fiz foi anestesia. Eu fazia todo o meu aprimoramento técnico com a professora Denise Fantoni, que é a chefe da USP. E aí, um dia eu liguei para ela, falei, professora, eu tô aqui na minha clínica e eu vou ter uma cirurgia de coração muito difícil, que eu não acho que eu tô apta para anestesiar. Eu queria que você me indicasse alguém que pudesse vir para anestesiar esse paciente, porque a gente sempre quis dar o melhor. Então, a gente sempre quis buscar profissionais melhores que nós. Por mais que a gente tá sempre estudando, a gente sempre buscou profissionais. E eu nunca esqueço que ela falou assim, vou eu. Eu falei, oi? Eu fiquei até tremendo. Eu falei, não vou ter dinheiro pra te pagar, professora. Falou? E ela, não, eu não vou cobrar nada. Eu vou por vocês. Tá de brinca. Olha, até me arrepia isso. Olha e aí a gente fez, e foi a primeira vez que a professora veio na Zona Leste, ali, anestesiar um paciente de graça. E foi muito marcante, porque ela falava sempre isso pra mim, Thaís, eu vejo mestres da USP com clínicas cheias de pó, e não conseguem fazer o que vocês estão fazendo no fundo da Zona Leste. Que lindas. Então, a gente tem um orgulho, a gente sabe que como vocês são empreendedoras, esse nem era um nome utilizado ainda na época, era guerreira, né? Exatamente. E a gente faz questão de ajudar. Então, o diretor da minha faculdade, que eu fiz estágio a vida inteira, ele é meu cirurgião até hoje. Meu Deus! Então, a gente foi muito abraçada e acolhida pela classe veterinária, e principalmente quando eu falo pela classe veterinária que representava a medicina veterinária com muita qualidade. Então, todos os nossos professores faziam questão de vir trabalhar com a gente, e eles trabalham com a gente até hoje. Nossa Senhora. Então, é porque também vocês mostravam potencial, a gente vocês se esforçavam, estavam sempre junto, quer dizer, investiam no relacionamento, né? E a atualização técnica, né? O tempo inteiro. Então, eles viam isso, né? O esforço de você querer sempre melhorar, sempre... Então, foi tudo orgânico. E aí, a gente começou a ver que nossos pacientes, quando a gente fechava a clínica, ficava ligando para o nosso celular. A gente não conseguia dizer não, a gente retornava para a clínica, abria a clínica no meio da madrugada para atender um paciente que estava passando mal, porque na nossa época não tinha hospital veterinário 24 horas na Zona Leste. E nós fomos o primeiro hospital veterinário na Zona Leste 24 horas. Olha quantos tem hoje. Milhares de hospitais. Por bairro, aqui na Moca, tem um monte hoje, né? Mas nós fomos o primeiro hospital veterinário 24 horas. E como que vocês faziam? Tipo, se alguém ligasse e abria? Eu voltava ou ficava e a gente encaminhava. Só que quando a gente encaminhava, tinham 2 hospitais, que um era na Avenida Sena Madureira e outro no Pompeia. Era muito longe. Tem muita gente da Zona Leste que falava, primeiro, eu não consigo, eu não tenho transporte, não dá pra eu levar pra lá. E aí, eu ia deixar de socorrer? Eu voltava e abria a clínica. E isso começou a ficar constante. Eu vou lá pra Tatiana, a gente precisa dormir, não dá. E aí a gente contratou o primeiro veterinário para ficar à noite de porta fechada com os nossos pacientes que precisavam passar a noite lá. E aí ele ligava pra gente no dia seguinte e falava, tocou a campainha a noite inteira. E ele, teoricamente, não era. A clínica era fechada e ele ficava lá só na internação, não era para atender. O combinado era só atender nossos clientes que já estavam lá. Sim. E ele falava, tocou a campainha a noite inteira. Eu falava, meu Deus, mas
Então vamos pôr alguém para atender enquanto ele fica na internação com os animais? E isso começou. E aí a gente virou um hospital 24 horas. Nesse momento a gente saiu do aluguel e conseguiu comprar um terreno na rua, na Vila Matilde. A gente construiu o primeiro hospital veterinário 24 horas da Zona Leste. E aí foi organicamente. Como que a gente foi do primeiro para o segundo? Que eu falo que às vezes é muito difícil você sair do seu primeiro negócio para o segundo negócio. Depois você vai. Porque você já entendeu que é possível gerir mais de um. Porque a gente tinha um medo enorme de sair do primeiro negócio para o segundo e perder a qualidade. Porque a gente falou, como que a gente vai dar conta? Como é que eu faço para gerenciar isso? Porque a gente sempre cuidou muito presencial, a gente sempre participou muito da operação. E aí, a gente começou a abrir mais consultório, porque não dava conta. Chegou um dia que a gente tinha 6 consultórios dentro do hospital na Vila Matilde e fila de espera. E a gente começou a ter muito cliente do Tatuapé, porque como a gente morava lá, eles queriam passar com a gente, a gente era muito conhecido no bairro, eles queriam passar com a gente, então eles iam para Vila Matilde, que não é uma coisa normal na Zona Leste. Para quem não conhece a Zona Leste, o pessoal da Zona Leste vai para frente. E não para trás, né? Mas então, o pessoal voltava. Ia para trás para passar com a gente. E aí nós começamos a falar, onde que nós vamos abrir mais consultório que não cabe mais no hospital? E a Tatiana sempre teve uma cabeça mais como posso dizer? Ela é mais inovadora. Eu sou mais conservadora. Eu sou virginiana, eu gosto dos detalhes, eu gosto de ficar ali perto de todo mundo. E a Tati já é mais expansiva. E ela falava, vamos, é uma parceria perfeita, meu pai né? que sempre falou, só dá certo porque são as duas. Se fosse só a Tatiana já tinha falido, se fosse só a Thaís estava na primeira. É verdade, faz total sentido. Então eu brinco que ela abre as portas e eu arrumo. Eu preciso de uma Thaís na minha vida. Porque eu gosto do operacional, eu cuido. Então, aí, eu lembro que ela começou a ver comércio no Tatuapé para abrir a segunda unidade. E eu com aquele medo ainda, será? Será que nós vamos? Será que não é melhor alugar outra casa aqui do lado e ir expandindo? E aí, uma grande cliente nossa, que é até a Maria Edith, que é minha cliente até hoje, eu já estou em várias gerações dos animais dela. Mesmo? Eu lembro que ela falava assim, eu cheguei até ela porque ela teve uma Rottweiler que indicara a eutanásia e ela não admitiu a eutanásia. E falou que não admitia, e daí ela foi fazer ultrassom e perguntou para a veterinária do ultrassom, me indica a melhor veterinária que você acha que você conhece, porque eu não vou sacrificar meu animal e todo mundo quer que eu sacrifico. E essa veterinária do ultrassom, que chama a doutora Luciana, falou, procura as meninas. As meninas. Passa com a doutora Thaís. E aí ela chegou até mim. Eu trouxe meu professor para ver que ela tinha um problema de coluna que estava paralisando o animal. A gente tratou junto e ela viveu mais 4 anos. Uau! E a Maria Edith fala que ela é grata pela guerreira a vida inteira dela. Então hoje ela tem 7 animais, eu cuido dos 7. Tá de brincadeira. E ela é do Tatuapé. E aí teve um dia que ela pegou mais um animal de rua, e esse animal de rua que ela pegou mordeu o cachorro dela e enucleou o olho. Enucleou é quando o olho sai pra fora. E ela veio correndo pra Vila Matilde, só que ela pegou muito trânsito pra chegar até lá, e quando chegou o animal já tinha perdido as vistas. A gente teve que tirar os 2 olhinhos do animal, ela tinha traumatismo craniano e ela quase morreu, mas hoje ela é linda, a Júlia, é uma shih tzu que parece que enxerga, porque ela põe os cabelinhos tudo pra frente, e pelo faro ela seguia. E naquele dia eu parei com a minha irmã e eu fiz assim, a Maria Edith, se tivesse chegado mais rápido, a gente tinha salvo o olho dela. Nossa Nós Senhora. vamos abrir no Tatuapé. Uau! Então, que legal. A gente não imaginava ter 10 unidades, foi acontecendo. Deus foi mostrando pra gente portas, exatamente, né? Tudo que a gente tinha, passo a passo. E aí foi, depois foi a Moca, e aí também... Hoje vocês estão em quais regiões? Hoje a gente está Vila Matilde, Tatuapé, Moca, Vila Prudente, Planalto Paulista, Casa Verde, Tucuruvi, Lapa. Eu ia falar, vocês estão invadindo a Zona Leste toda, mas não, agora vocês já estão... Santo André e São José dos Campos. Mas assim, tudo própria? Tudo próprio. Qual que é a diferença? Vocês nunca pensaram em franquear isso? Agora, todo mundo tá pedindo. Lembra que eu te falei que a gente ainda é muito controladora, muito operacional e tem muito medo da qualidade? Então, mas é uma coisa que a gente pensa em fazer de forma correta, né? Para conseguir manter tudo isso. Mas a gente deu um pulo dos 3 hospitais para todas essas unidades, porque a gente fez uma parceria chama Breeds, é uma rede de pet shop, que eles tinham 6 unidades na época,
E eles são varejistas, eles dominavam, assim, a região que eles estavam de varejo. Não são médicos veterinários e não dava certo quando eles punham consultório ou banho e tosa, porque eles não entendiam de serviço. E nós sempre tivemos loja dentro dos nossos estabelecimentos, mas por conveniência do tutor. Sim. Como somos médicas veterinárias, não era uma coisa que a gente tinha expertise. Sim. Era uma coisa que a gente tinha Era por só conveniência. Porque eu não ia pedir para um paciente doente sair e ficar procurando remédio. Eu tinha que ter o remédio e a ração Sem terapêutica que dúvida. ele precisasse para sair da internação. E aí a gente se conheceu, as famílias se conheceram muito antes de qualquer negócio, e eles tinham o mesmo mentor que a gente, que é o Sakamoto, que a gente fez uma gestão espiritualizada, eu e a minha irmã. Uau, que Há linda. muitos anos. Então a gente faz uma gestão espiritualizada e eles são japoneses. O Sakamoto, ele é japonês, e ele era reverendo de uma igreja que chama Messiânica, que eu e a Tatiana não somos da Messiânica, nós chegamos até o Sakamoto por uma mentoria espiritualizada, e eles conheciam o Sakamoto como reverendo. Quando eles ficaram sabendo que eles conheciam a gente, eles estavam com um problema de equipe, e que o Sakamoto que fazia a mentoria minha e da Tati, eles se interessaram muito, e chamaram o Sakamoto também para fazer a mentoria dos dois, que são 2 irmãos, é uma história muito parecida. O pai financeiro também, enfim. Nossa, o pai também é financeiro? E num momento da mentoria, a gente começou a ver que nas minhas reuniões, nas nossas reuniões, eu e a Tati, a gente é muito expertise com serviço. E eles com pouco varejo. expertise com varejo, e eles eram o contrário. Até um momento que a gente falou, vamos juntar as forças e ver se dá certo? E aí a gente abriu o primeiro consultório, que é NAVE, porque é Núcleo de Atendimento Veterinário, dentro da Breeds. A gente abriu o primeiro consultório para ver se dava certo. Sem acordo financeiro algum. É assim, eu te dou esse espaço e a gente vê o que dá. Exatamente. E aí deu muito certo, explodiu. Foi aonde essa Vila Prudente. Vila Prudente, que era a unidade matriz deles, né? Deu muito certo. E aí hoje nós estamos em 6 unidades da Breeds. Então sempre que vocês abrem, agora... é com outro nome. Hoje a gente abre a nave dentro das lojas Breeds. Tá bom. Então, a gente tem os 3 hospitais 24 horas e tem 6 naves junto com a Breeds. O que aconteceu quando a gente começou a abrir a Breeds? Lembra que eu te falei que a gente se dá muito bem no mercado? A gente tem muitos amigos no mercado. A pessoa quer ser Todos os varejistas começaram a procurar a gente e falar, por favor, abre um consultório dentro da minha loja. E a gente, mas não dá. E eu lembro que fiz parceria. Eu já tenho uma parceria com a Breeds e eu não tenho braço suficiente para treinar tanta equipe, né? Ainda me sinto, aquilo que eu falei, eu sempre me senti um pouco insegura de perder qualidade. E nisso foi. E a Neuza é uma grande amiga também, que ela tem um grande hospital que chama Polipet, em Mogi. E ela estava atrás de mim desde que eu fiz a parceria com a Breeds. E aí, o ano passado, ela falou, vai para as minhas lojas. E tava eu e minha irmã. E eu olhei pra Tatiana, lógico. Tudo, aceita, não fala nem nada, né? Só olhando. Eu falei, hã? Oi? Lógico, Neuza, vamos... Daí a Neuza, estou com 18 lojas. E a gente... Não, peraí um pouquinho, calma. 18 não, nós vamos em uma. Me dá sua matriz, ou qual que é a sua principal loja, a gente vai começar como a gente começou com a Breeds. Então, a gente abriu em São José. A São José é a primeira parceria da nave com a Polipet, que é um outro grande varejista da região. Mas eu vi que a Testeira é Animaniacs. A gente continua Animaniacs, porque o nosso cantinho de serviço é nosso. Mas a gente, como se fosse um subloca dentro das lojas deles, né? Tá. E aí a gente começou com essa parceria. Primeira unidade nave com parceria com a Polipet é em São José dos Campos. A loja deles é linda, tem mais de 2.000 metros quadrados, é enorme, é imensa. E eles têm 18 lojas ali na região, no Vale. Talvez o ano que vem, a hora que a gente conversar novamente, você já vai estar até o Natal, a gente abre Jacareí. Até o Natal. Até o Natal. Daqui 2 meses. A gente abre a segunda loja junto com a Polipet, que é Jacareí, que é uma unidade deles muito forte, já há muitos anos também. Então, a gente abre consultório e banho e tosa dentro dessa loja de Jacareí, que é a nossa segunda unidade da Polipet. Nossa, muito feliz. Parabéns. Dessa história, assim, os pontos que a gente conversou, você falou que tudo foi acontecendo organicamente. Sim. Mais organicamente, mais ou menos, né? Porque eu já identifiquei algumas coisas, né? O que vocês, falando em empreendedorismo, né? Que a gente contando
tentando extrair dicas, né, para as nossas espectadoras. Vocês são bem relacionadas. Sim. Quer dizer, importante networking. Importante você estar em locais e se dar bem com pessoas e Sim. buscar pessoas melhores do que vocês. Perfeito. Vocês sempre fizeram isso. Sempre. Então, pelo que você me contou aqui na história, essas pessoas, elas acabavam te recompensando, querendo retribuir também. Exato. Essa boa relação, Sim. né? Que é o gatilho da recompensa mesmo. Nosso cérebro, ele tem essa, né? Você entrega uma coisa, o outro, ele quer te devolver. Sim. Outra coisa muito legal que eu vi que você falou recorrente é que vocês buscavam sempre se desenvolver. Sempre. Até Quer hoje. dizer, sempre se atualizando, não para um minuto. Isso vai te abrir a mente, claro, porque você vai enxergar novas oportunidades, né? Mas vai conhecer novas pessoas que também vão trazer novas oportunidades. E a gente sempre tentou desenvolver os nossos pontos fracos. Aproveitar as oportunidades dos nossos pontos fortes, mas desenvolver os pontos fracos. Então, como eu te falei que eu sou virginiana, lá no começo eu entendi que para liderar pessoas, eu tinha que ser uma boa comunicadora e eu tinha que ter muito conteúdo, porque eu era uma formadora de opinião, principalmente para a classe veterinária. Então, eu não admitia eu capacitar alguém se eu não tivesse um conteúdo importante para aquilo. Eu nunca fiz só com a minha experiência. Eu sempre me preocupei com o notório saber, que a gente chama, né? Então, a minha experiência conta muito, de 20 e poucos anos na veterinária, mas não é só ela que tem que me guiar, eu tenho que estar firme tecnicamente também. Então, minha irmã também, e minha irmã vai para outra área, né? A Tati, para você ter uma ideia, ela foi a primeira médica veterinária a ser aceita no Albert Einstein para fazer uma pós-graduação que chama a pós de felicidade e experiência do paciente. Uau, que linda! E quando ela foi se inscrever para essa pós, porque ela falava, eu quero mais, e o que não tem mais na veterinária, a gente precisa ir para fora, né? E aí ela foi, porque acho que sempre a gente viu que o Albert Einstein pra gente era sempre uma referência. Inovador, né? E quando ela se inscreveu para essa pós de experiência do cliente e do paciente, né? Chamaram ela para uma reunião, porque não tinha médico veterinário. Era voltado para médicos e enfermeiros. Saúde. Só que como era saúde, a medicina veterinária é saúde também. Nem meu paciente também, eu posso adaptar, né? Exato, é isso que a Tatiana falou. E aí chamaram ela para uma reunião, porque acharam muito interessante, mas não tinha veterinário no escopo da pós-graduação. E nem pessoas se inscrever, nem exato, e nem nenhum veterinário se inscrevendo. E aí chamaram ela para uma reunião, ela fez uma entrevista com diretores do Albert Einstein, e nessa entrevista eles perguntavam exatamente, mas por que uma veterinária quer vir fazer aqui? Ela falou, porque o seu paciente é o meu cliente. Tá tudo relacionado à medicina humana com a medicina veterinária. Então a gente precisa melhorar isso na medicina veterinária e eu vejo vocês sempre como uma referência. Enfim, e daí ela falou que era uma conversa pequena, durou mais de 1 hora e ela teve o aceite, que ela ficou muito feliz, ela até se emocionou no dia e ela foi a primeira veterinária a ser aceita no Albert Einstein. Ou seja, então a gente fala muito de experiência do cliente. Hoje, sim, na área de marketing, né, é o que está no auge. Porque eu sempre pensei isso, a gente não vende mais produtos e serviços, né? Você vende atendimento. Porque todo mundo, em todas as áreas tem muita oferta. Muito. E a gente vai ficando exigente, o cliente. Então, eu entendo que tem sucesso quem vende realmente um bom serviço. E vocês, então, é por isso que tem todo esse sucesso aí. Porque vocês se preocupam com o bem-estar, e não parar, não ficar obsoleto, melhorar, e atrás o tempo inteiro do que a gente pode fazer o melhor e como você falou, tentar sempre sentar na mesa dos melhores que nós, né? Então sempre buscar quem sabia mais que a gente para trazer novidades. Então isso é muito importante. E aí ela foi para esse lado de experiência do cliente, melhorar a qualidade de experiência do nosso paciente, dos tutores. E o que hoje vocês prestam de serviço, assim, que você fala, do mercado, o que o mercado oferece, eu vejo que isso aqui, a gente é diferente. As pessoas não estão preocupadas, as outras marcas ainda não viram isso. Claro, vamos ver. O que você acha que o Animaniacs tem de diferente? Primeira coisa que a gente tem de diferente é o servir. Tá muito na nossa veia.
E a segunda coisa que eu acho que é principal é essa gestão espiritualizada. Nossa, eu quero saber sobre isso. Agora eu fiquei super interessada. Então, vou trazer ele aqui. Traga, você vai ficar com os olhos brilhando. Por quê? A veterinária não é só miligrama por quilo. Se você acha que se você vende um produto é só uma mercadoria, é muito mais do que isso. Então, a gente tem que fazer de tudo para o veterinário entender qual é a missão dele dentro do Animaniacs. Qual que é a missão dele na vida daquele animal e na vida daquela família. E eu sempre falo uma frase, quando o animal doece a família inteira. Então, se eu não tiver esse sentimento e não entender isso, você pode ser o melhor especialista, mestrado, doutorado, não serve para trabalhar pra gente. E você que faz esse treinamento? Eu e a Tati que fazemos. Então, ela se desenvolveu muito nessa parte de experiência, espiritualidade, e eu acabei também indo para a área da perícia, né, que a gente fala que é a medicina veterinária legal, porque o mercado mudou, a medicina mudou. E aquilo que eu te falei, que eu sempre fui muito preocupada em ser... A minha palavra tem muito poder, principalmente em treinamento interno e externo. Eu queria saber mais. E tem uma das coisas que a gente não aprendeu na faculdade, é sobre essa medicina legal, que a gente fala de um atendimento preventivo do médico veterinário. Como que eu posso ensinar ele para fazer um atendimento ideal da entrada à saída do meu paciente, se preocupando tecnicamente com o meu paciente, e além disso, pelo outro lado da experiência, a família também ser acolhida, do início até o final. Então, é uma junção das duas coisas. Então, a gente foi juntando nossas expertises e o que a gente amava, que eu amo coisas diferentes da minha irmã e que as duas se somam, a gente foi cercando isso nos nossos médicos veterinários, porque eles não aprendem isso na faculdade. A faculdade, a gente brinca que é miligrama por quilo. É técnico, né? É que nem técnico. A gente brinca com o médico. A gente vai, tá com um problema, tem um familiar, eles dão uma informação, dão pra gente os diagnósticos assim tão friamente. Nós, como pacientes, a gente fala isso. Nosso médico não tem coração. É isso aí. Mas é porque é uma informação tão cotidiana, tão rotineira, fica rotineiro. Fica frio. Não é nem que ele não tem sentimento por você, mas rotineiro. É que assim, ele precisa atender outro e tantos anos. Então, realmente, acho que falta. É sempre nós, pacientes, a gente fala, eles deviam fazer um curso de psicologia, como falar com o paciente. E é o que você está dizendo agora. É isso. Puxando o que você fala, nós temos uma profissional dentro da Animania que se chama a doutora Joelma Ruiz. Ela é uma psicóloga hospitalar, que a gente descobriu ela quando ela trabalhava na rede, na minha época era São Luís, não sei se agora é Redidor, né? Então, ela está com a gente há quase 10 anos. E qual é a função da doutora Joelma? A doutora Joelma, ela é especialista em luto. Uau! E ela fazia acompanhamento na medicina humana, no São Luís, ali na Redidor, de visitas de UTI para abordar as famílias enlutadas. E olha isso, há 10 anos atrás a gente descobriu ela e ficou maravilhado, porque fazia sentido com o que a gente acreditava da medicina veterinária. Isso nós estamos falando hoje, nós estamos falando de 10 anos atrás. E aí a gente trouxe ela para treinar nosso time. Ela treina nosso time, ela capacita nosso time há 10 anos. Uau. E a gente não tira ela porque ela é uma das peças fundamentais. E hoje ela capacita nosso time para os veterinários não adoecerem, porque é muito difícil a medicina veterinária. A medicina veterinária, como a medicina humana e outras áreas da saúde, lida com vida e morte. Sim. Como fica o psicológico de um profissional que lutou pelo aquele paciente até o final e vai ter que fazer uma eutanásia? A gente entende que dói para o cliente, dói para o tutor, mas dói para o médico veterinário. E ele ainda não pode transparecer que dói para ele. Ah, não pode transparecer. Não deve, né? Porque às vezes, imagina, um cliente já triste com a situação, que realmente tem que fazer uma eutanásia por alívio de um sofrimento do animal. Imagina se ele ainda demonstra insegurança nisso, emocional. Então, é simples. E lidar com o luto para o veterinário também é muito difícil. A gente estuda para dar vida. É, lógico, né? Mas imagina, o hospital trabalha com alta complexidade. As naves, que são núcleos de atendimento, são consultórios,
é baixa complexidade, é mais Sim. preventivo, baixa complexidade. Os hospitais são alta complexidade. Sim. Hoje eu recebo ambulância da maioria das faculdades de medicina veterinária, encaminham pra gente a alta complexidade das faculdades. Então ela tem que fazer todo esse trabalho com os médicos veterinários, até pra gente saber como dar más notícias, como comunicar de forma assertiva uma má Uau. notícia. Porque a gente se preocupa com isso. Não, e a gente não vê isso no geral. Nem na medicina, na área da saúde convencional, a gente não vê isso. Isso é muito diferencial. Não tem como. Teu cliente entra ali, ele não sai mais. E é isso, né? Certamente. Então é o que eu falo. A gente faz muito trabalho dentro de casa. Eu falo, não é só um atendimento. A gente tem essa preocupação com a família toda, porque hoje é uma família multiespécie, né? Hoje é uma família, quantas pessoas às vezes não tem filho e tem o gato, tem o pet, cachorro, e a gente sempre falava que o pet era o filho. O pet deixou já de ser o filho, o pet hoje é o apoio emocional de muitas famílias. Então, olha a complexidade, lembra que a medicina veterinária só ensina meus veterinários a miligrama por quilo? Sim. Olha o que a gente tem que desenvolver com os profissionais dentro do nosso estabelecimento. Treinamento, pelo que eu vi, é uma coisa muito... Contínuo. E eu vejo que é uma peça fundamental. Sim. Vocês estão com quantos funcionários? Nós estamos com 250 funcionários, na média. Em todas as unidades, né? Sim. 250 Menina, e você que continua ainda treinando, e a eu doutora continuo no Tati operacional, também. eu faço muito. Hoje em dia, a gente teve que sair do atendimento direto, porque senão a gente não conseguia dar atenção para o retorno, da forma que a gente queria acompanhar aquele paciente. Então, já há alguns anos a gente fica no backstage, então a gente fica mais no treinamento, né? Então, a gente fica mais no treinamento de equipe. E teu pai continua ainda cuidando da gestão? Mas ainda paga as contas, os boletos, É ajuda a mesmo? gente nisso. Hoje a gente tem um escritório administrativo, Sim, lógico. mas ele continua fazendo parte do E ele escritório. fica de olho nos investimentos. E a gente às vezes quer dar folga pra ele, a gente fala, pai, vai viajar, deixa tudo com o pessoal da administração. Ele fala, não, eu vou levar os E quando pagamentos. você tem um novo eu negócio, acho tipo assim, temos um novo investimento para fazer. Ele que é teu... Na verdade, não. Eu vou contar uma coisa pra você muito interessante. Quando a gente tinha só uma unidade, o meu pai falava assim, se vocês abrirem a segunda unidade, eu interno as duas. Vocês já têm muito trabalho, vocês não dão conta de família, de trabalho, vocês se matam de estudar. Tá ótimo, tá ótimo. Se abrir o segundo, quando a gente foi abrir o terceiro, eu falei, Tatiana, você lembra aquela frase do pai? Tá me preocupando. Daí ela deu risada. E ele falou? Não, quando a gente foi abrir o terceiro, ele falou, não, terceiro não dá. Daí quando você mostra o projeto pra ele, o lugar, ele brilha o olho. Ele fala, não, então eu ajudo vocês nisso, eu cuido disso. Então, barato, ele entra, né? Então não tem como, ele tá ali. Sempre vocês vão tirar. Sempre. E ele vai viajar, ele tem todo um trabalho voluntário no Lions Club que ele faz e que demanda muito tempo. E a gente fala, pai, vai viajar pro Lions, deixa as coisas com o pessoal da administração. Não, mas eu vou levar algumas coisas pra fazer. Ele não aguenta. É o jeito de ele se sentir fazendo parte também. E a gente entende que é importante pra ele, né? Então, enquanto ele quiser ficar, ele é muito bem-vindo. Afinal, não existe meu, seu, é tudo nosso. É nosso, né? Tudo E essa nosso. história da franquia? Porque agora faz todo sentido, né? Assim, tudo bem que vocês são controladoras, mas Somos. você gerir 200 funcionários e passar para 400, 500 é dureza. Você já foi entender essa questão da franquia? Nós estamos começando agora, na verdade, buscar mais informações sobre isso, aquilo que eu falei. Se for para fazer com uma empresa já que tenha muita experiência no mercado de franquias, para garantir que você leve o modelo exatamente como o teu, né? Hoje a gente se preocupa muito com isso, porque hoje a gente entende que a gente tem um escritório administrativo bem forte, que consegue nos auxiliar nesse momento, e principalmente protocolar tudo, né? Então a gente colocar num papel, num formato, num modelo de negócio, o que a gente fez em 20 e poucos anos. Então, é um caminho que eu acho que o mercado, é o que eu falo, o mercado leva a isso, que nós estamos avaliando muito. Você fica sem braço para ter várias lojas, né? 10 lojas é um número bastante expressivo. E quando começa a sair de São Paulo,
E assim, uma coisa você diz, poxa, eu não vou fazer isso porque vai fugir do meu braço, eu gosto de olhar tudo. Mas, por outro lado, também é um pouco de egoísmo, porque assim, poxa, a marca, ela precisa expandir, né? Esse serviço precisa chegar em mais lugares. Então, aí, eu não sou muito fã da franquia também, não. Nunca fui. A gente sempre teve muito medo, né? Então, a gente sempre foi daquele jeito organicamente. Mas eu vejo que é a solução para realmente a multiplicação, né? Estamos pensando nisso, acho que nunca foi uma coisa que a gente quis estudar sobre o nosso negócio, como eu te falei, a gente foi crescendo de forma orgânica, com grandes parceiros, num momento estamos iniciando uma parceria com a Polipet, então ainda tem muita coisa pra gente expandir. A Poli é que vai pro interior. Tá no interior, eles estão em 18, principalmente eles são muito fortes no Vale, e aí eles tem 18 unidades, então a gente começou essa parceria com eles, que é uma família maravilhosa, que eu falo, a gente faz, tá vendo, a gente faz negócio com famílias que a gente conhece. Então, olha como começa pelo relacionamento. Tudo. A primeira palavra que você falou pra mim é que, as meninas, o bairro gostava da gente, todo mundo vinha. A primeira coisa, assim, acho que é uma lição primordial mesmo. E eu acho que, assim, a gente tem a nossa visão, os nossos valores muito importantes, cravados. E a gente sempre avalia muito isso no negócio, para dar um passo a mais. O dinheiro, o custo, não está na mesa antes dos valores. Sem dúvida. Então, a gente preza muito. Por isso que a gente acabou indo. A gente já teve proposta de compra de todos os grandes players do mercado. Nesses 22 anos. Incorporar a marca toda de vocês. Eu não lembro de um player grande da medicina veterinária que não tenha feito proposta para compra do Animaniacs. Uau! E a gente, às vezes a gente senta para conversar, porque eu e a Tati, a gente sempre fala, sempre a gente tá apta para conversar, porque a gente aprende tanto nessas conversas. Sim. E é um mundo diferente do nosso, né? Um mundo business, corporativo, a gente teve que aprender. Vocês são uma empresa familiar e uma hora vocês vão se tornar também. E a gente também. estudou área da saúde, então a gente teve que aprender isso. Então, cada mesa que a gente se colocava ali, eu sempre falei, eu usei essa palavra para você, a gente se sentia tão grato de estar ali. Mesmo que eu e a Tatiana sabemos que a gente não ia vender. Mas você tira código, você tira informação, você aprende. A gente aprendia tanto. E ali faz conexões, né? E quando eles vêm atrás do seu negócio, eles falam por que eles estão atrás do seu negócio. Isso te valida. Eles falam o que te desvaloriza. Então, a gente saía com uma lição de casa. Análise SWOT, né? Total, na prática, porque são grandes players que têm pessoas que fazem valuation, mercado, enfim. E aí, eles vinham, eu olhava para ela e a gente falava, é nisso que nos desvaloriza? E então, vamos nos capacitar nisso. E a gente sempre anotou as lições de casa. O que está nos desvalorizando como empresa hoje? Então, a gente sempre a gente sempre foi muito grato das oportunidades estarem acontecendo e a gente sempre tentou aprender com elas. Uau. Porque a gente não tinha essa vivência, a gente não tem ainda perto do mercado, o mercado tá voando. Tô passada, então, a gente sai com um monte de lição de casa. Eu não consigo nem falar, gente, fazer pergunta, porque sabe quando você conversa com uma pessoa... Será que eu tô falando demais? Não, cara, é porque é muita informação legal, sabe? Como a gente cresce com essas coisas, eu achei que a gente fosse falar uma coisa mais de futuro, mas assim, futuro já tá. Agora, eu queria que você contasse assim, tudo bem, nós somos linda, maravilhosa, gente, tem Instagram, Tenho o Instagram aberto, né, porque tem um fechado da minha família ali, e eu tenho um aberto que chama Perita Veterinária, e o do Animaniacs é Animaniacs Vet. Então, se você quiser conhecer mais do Animaniacs, se tem uma unidade perto, exatamente. Da sua casa, enfim, acessem lá, saibam tudo. Agora que eu quero que você me conte, assim, nem tudo foi tão tranquilos. Não. Claro, elas vão falar assim, mas elas tiveram patrocínio, é muito fácil abrir. Gente, cada um tem a sua história. Tem umas que não tem nada. Exato. E vão na luta e tá tudo certo. E tem umas que tiveram essa oportunidade, mas assim, também tem lutas mesmo assim, porque tem aquela coisa. Muitas. Eu te dei, eu fiz, agora você tem a obrigação de dar certo. Então, emocionalmente, isso também é pesado, não é tão simplesinho. E não abriu no bairro que queria, abriu no bairro que podia. Abriu no local que podia e a partir dali é com a gente. E assim, vocês alugaram Sim, espaço, alugado. Né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa jornada, assim,
pensando que a gente está falando com aquela médica veterinária que está se formando, Sim. ou aquela que já se formou e abriu a clínica e fala, meu Deus, O que eu eu vou não fazer tenho agora? paciente. Hoje, depois de 20 anos, de tudo que você passou no começo, né? Aqueles Uhum. picadinhos e tal, e o que você tem hoje de expertise, e aí deve ter um departamento de marketing, te ajuda e tudo mais. Mesclando um pouquinho disso, o que você acha que hoje seria importante para uma clínica veterinária, pelo menos se pagar, ter um bom lucro? Depois a gente fala de sucesso, de crescer, mas assim, putz, não tá legal a minha clínica, ela não se paga, tá difícil. Queria que você fizesse um overview sobre isso, assim, para uma nova empreendedora. Eu acho que a primeira coisa é se capacitar muito. E eu falo que é muito suor e muita capacitação. Muito mais suor do que capacitação. Dias ruins vão ter, mas a gente tem que aprender com isso. Todos os fatos que acontecem como desafios, eu brinco, Má, que eu falo uma palavra para todo mundo que trabalha comigo. Às vezes eles vêm e falam, tô com um problema. E eu sempre respondi, sempre, eu não tenho problema. O problema é se eu não tivesse cliente. Eu tenho um desafio. Sim. E eu sempre vi dessa forma. E a Tati também. Então, não importa se eu tenho um cliente, eu vou tentar fazer o meu melhor. E aquele cliente traz mais 20. Então, não queira ser um profissional mediano. O que você for fazer, faça com o coração, faça com a alma e faça bem feito. E principalmente, precisa colocar o coração e a alma junto. Não adianta você pensar só na técnica. Não. Se você não souber o que você quer, o seu propósito, onde você quer chegar, com esse atendimento, eu não preciso pensar onde eu quero chegar como empresa. Olha, um por um. Um por um e faça o seu melhor. E se você tiver limitações que todos temos, traga o melhor. Se preocupe com o resultado final. Isso é muito importante. Acontece sempre os desafios e sempre vão acontecer. A diferença é se eu me desestimulo com isso ou se eu transformo ele em oportunidade de aprendizado. Isso é muito importante. Não está fácil, o mercado mudou, o mercado de 20 e poucos anos atrás, que era o nosso mercado, para o mercado de hoje, está muito mais difícil. A área pet pulverizou de um jeito que vocês veem por aí gigante, os gigantes estão dominando o mercado, então é um momento mais desafiador para o mercado. E sabe o que é muito importante? Parcerias. Você vê, nós, o Animaniacs, com 20 e poucos anos, continuamos fazendo parcerias. Porque a gente sabe que não dá, às vezes, sozinho, a gente tem que unir forças. E a gente tá agora. Você falou que a gente precisa ter cliente. Ter cliente, se eu tenho cliente, tá ok, eu não tenho problema. Como que traz cliente para uma clínica que começou? E eu aí te você falo, tá falando, parceria, já, pelo menos é uma resposta. Mas o nosso maior CRM, o nosso principal cliente de chegada, sabe qual que é? Indicação. Porque você faz esse trabalho humanizado, indicação, com propósito. Então, o que chega, a gente faz essa análise interna no hospital, o que chega de marketing, de rede social, é muito pouco. Perto da indicação. Perto da indicação. Então, como chega ou a indicação de veterinário por veterinário, então aquele veterinário que encaminha para você porque entende que você tem uma expertise no assunto, ou o cliente mesmo. O cliente traz a avó, o cliente traz a prima, o cliente traz a irmã. Eu atendo clientes de fora de São Paulo que ela fala, não, minha avó falou que tem que passar com você. A gente dá risada porque fala, pô, quantas pessoas tem na cidade dela? Mas olha o carinho que ela tem por nós. Mas nesse sentido, vocês então fazem um trabalho bem local. Cada unidade vocês se especializam ali, local, porque a indicação ela muito funciona por indicação. A local, gente não né? deixa de trabalhar tudo. Então Claro. A gente não deixa de até pela estar imagem, o brand, exato, né, a não marca. deixa de estar presente. A gente sabe que tem que se posicionar em todos, mas se você for ver o resultado, é o arroz com feijão bem feito.
Então, para quem está começando, não adianta gastar, não é que não adianta, eu vou falar, a minha história de sucesso lógico. não foi, né, o gastar com marketing, eu sei que o mundo mudou, a rede social tá aí, e eu acho lindo, quem sabe, né, trabalhar com isso e precisa, porque dá para potencializar um trabalho bem feito e mais pessoas te conhecerem, mas não adianta nada as pessoas te conhecerem se você não fizer direitinho a lição Quando de casa. chega o cliente ali, você não Exatamente. entrega o que você prometeu. Exato. Ele vem uma vez só. Daí Exato. você fica naquela busca eterna de um novo Novo cliente. E aí eu acho que é isso que faz os negócios não irem pra frente, porque você gasta uma energia todo dia E buscando dinheiro um para cliente. trazer, se a gente for ter que buscar o cliente. Todo dia você Exato. traz ele. Só que aí ele não fica, então É é um isso. custo mais alto isso. de ficar buscando É cliente. isso. E ao contrário, então a gente está falando aqui de um baixo investimento, né? Eu quero começar uma clínica. O que a doutora está falando é, entregue o seu melhor, faça aquilo com alma, você automaticamente as pessoas vão trazendo, vai crescendo no orgânico. E a gente chama de startup enxuta, né? Então, comece pequeno, Porque faça o você seu mesmo melhor. for o próprio profissional, Exato, você não né, precisa de custo muito baixo. dinheiro para abrir alguma coisa. Abre, faça o seu melhor. E ali, o que vier de lucro, invista no que está dando certo. Qual é o seu ponto que está se diferenciando dos outros? É ali que você tem que investir. Porque às vezes eu vejo gente investindo muito dinheiro para abrir um negócio que não dá certo. A gente está falando de um investimento, digamos assim, eu saí da faculdade agora, eu quero abrir uma clínica. Quais são, assim, rapidamente, óbvio, a gente vai falar da sua consultoria, da sua mentoria, mas rapidamente, o que eu tenho pouco conhecimento de negócio, né, técnico só. O que eu precisaria para abrir uma clínica e você acha que isso vai gastar quanto? Em quanto tempo aquilo pelo menos se paga? Retorna. Vamos lá. A gente tem a divisão na veterinária entre ambulatório, clínica e hospital veterinário. Então, são regras de estabelecimentos diferentes, porque a gente não pode abrir o que a gente quer. A gente tem que seguir a resolução do conselho, certo. tá? Então, o CRMV hoje, ele tem uma resolução de estabelecimento veterinário. Então, ele te diferencia se você quer abrir um consultório, se você quer abrir uma clínica ou se você quer abrir um hospital. Hoje, a gente tem critérios mínimos exigidos para cada um. Então, eu não posso abrir uma clínica e pôr uma placa fantasia hospital. Se eu fizer isso, eu vou ser autuado se for pego. Então, eu tenho regras para seguir. Então, isso completamente muda o custo. Hoje, eu falo, para abrir uma clínica pequena, a gente tem um custo de R$30 mil para abrir, para montar. Achei que fosse mais. Não, você pode começar pequeno. Tal. Abre um consultório, não precisa ter ainda um centro cirúrgico, um consultório. Faz parceria com outro hospital, por exemplo. Se faz precisar parceria de uma com coisa, da região e vai crescendo. E vai, aquilo que eu falei, startup enxuta, começa a crescer organicamente. Hoje, você precisa, para começar o inicial, por torno de R$30 mil para abrir um consultório. Só você atendendo. Abre, monta ali, compra. E começa a se reinvestir. Exatamente. Então, não é lógico. Eu quero sair da faculdade. Hoje acontece isso, né? Eu quero sair da faculdade, eu quero já abrir um hospital. Bom, aí também você já quer começar grande. Exato. Aí também depois você ensina, se precisar, faz a Eu falo, nosso sonho era ter uma tomografia, era nosso sonho de consumo, para a gente poder fechar diagnóstico mais rápido e mais preciso. Era o sonho de consumo nosso, como tem gente que tem carro, né? O sonho de consumo, a gente era um tomógrafo. E aí, quando a gente demorou, a gente abriu a tomografia quando a gente completou 20 anos. E sabe como a gente abriu a tomografia? Com parceria com 2 professores. Então, veja Mesmo só. com 20 anos, pra gente, o custo de um tomógrafo eram de milhões. A gente falou, meu Deus do céu, como que a gente vai fazer esse investimento? E era muito importante para os nossos pacientes. E aí a gente trouxe 2 professores nossos que também tinham a mesma vontade, que estão, e na área deles, um é especialista em tomografia, de laudos de tomografia, e o outro é ortopedista, que para ele é essencial, e ele mexe com cirurgias de alta complexidade. Essas 2 pessoas hoje são nossos sócios, na tomografia, que chama Tomos, que fica no Tatuapé, ao lado do Hospital Animaniacs Tatuapé. E um desses veterinários foi o diretor da minha faculdade, com quem eu fiz estágio na graduação, que faz cirurgia pra gente até hoje. Ele virou nosso sócio na tomografia. Ou seja, sempre buscando. Você não precisa ter tudo. Você não precisa, vai atrás. Vai fazendo parcerias. Mas você tem que ter um propósito, você tem que ter um target, você tem que saber onde você quer chegar. Tem que ter um planejamentinho disso. Não importa a valor. E agora nós vamos falar, então, tudo isso, digamos, meu Deus, mas eu não faço ideia de fazer um planejamento.
E hoje eu sei que você dá consultoria, né? Sim. Faz mentoria para Médicos veterinários. médicos veterinários. Exato. Em que nível? Conta pra gente um pouquinho. Hoje, eu sou perita veterinária, porque eu sou formada em medicina veterinária legal. Então, hoje, eu também sou chamada por juízes no Tribunal de Justiça e por advogados para trabalhar como assistente técnica e reavaliar casos e condutas, tá? Mas do que é? Que tipo de caso? Eu tô para perguntar isso desde o começo. Todos os desafios da medicina veterinária técnica que precisam de reavaliação de conduta médica. Ah, entendi. Eu vou dar um exemplo para você. Se deu um problema, algum questionamento jurídico num caso veterinário, porque tem muito questionamento na medicina humana, na odonto, e está crescendo muito questionamento jurídico na medicina veterinária. A pessoa acha que teve erro médico, vou dar um exemplo. Vai para a justiça. Nossa. O juiz é formado em veterinária? Não, ele é formado em direito. Então, ele não se acha apto. Ele chama um perito. Aí ele nomeia um perito. Então, hoje eu tenho esse trabalho para o juiz, eu tenho esse trabalho com médicos veterinários que eu auxilio os advogados deles nas defesas técnicas, tanto defesa ética quanto no tribunal ou no conselho. E fora isso, o que levou isso a gente? A montar mentoria para grupos de médicos veterinários. Então, grupos de médicos veterinários, tantos que querem empreender, como eu faço? Eu estou com um problema trabalhista, como eu faço? Como eu faço para contratar? Eu contrato veterinário CLT, eu contrato PJ, e na parte técnica, e principalmente também nessa parte legal de montar uma empresa. Aquilo que eu falei, hoje em dia, a veterinária se profissionalizou, os nossos clientes são muito mais exigentes. Sim. E a veterinária precisa se profissionalizar. Então, eu tenho que abrir um negócio, qual negócio eu tenho que abrir? Quais são as exigências mínimas? Então, dentro da mentoria, você faz do zero, se a pessoa quiser abrir. Parte de gestão, exato, do se zero. quiser abrir. Quero abrir. Então, aí você vai... faz uma locação nesse lugar tal, custo tal. Se eu já tiver um hospital ou uma clínica, você também entra para fazer a consultoria, isso, como se fosse a mentoria, né? Então, dos desafios semanais, mensais, a gente faz uma rede de conversas aí e estruturando mesmo o atendimento veterinário. Não só administrativo, né? Não, porque você precisa médico, de novos negócios. Exatamente. Médico, gestão e medicina. Então, a gente junta. E além de tudo isso, ela agora tá com uma bebezinha de 4 meses, tem um filho de 14 anos. Assim, a vida dela é super tranquila. E a gente tava conversando ali, ela falou assim pra mim, não sei, falei com meu marido que eu tô querendo mudar de casa. Mas por quê? Tá precisando? Não, acho que já deu meu tempo na minha casa, tudo. Então, assim, gente, doutora Thaís é tipo nós, mulheres assim, como é que você falou que você se define, doutora? Com os pratos? São vários pratos girando ao mesmo tempo. Sabe aquelas pessoas do circo que fica assim, ó, com vários pratinhos girando? E daí eu vejo que um prato, que é a família. Nossa, eu tô trabalhando tanto que o prato da família tá um pouco mais devagar. Eu vou lá e dou uma giradinha. Sim. Então, assim, a gente fica nisso pra tentar controlar todos os pratos. Não, e o legal da empreendedora é que, assim, a hora que você percebe que tem alguma coisa que tá muito calma na sua vida, tem pouco prato ali, a gente arruma pratos, entendeu? Na gestação eu tentei tirar o pé um pouquinho, né? Porque eu tive muita dificuldade em engravidar quando eu fui fazer meu filho há 14 anos atrás, que eu tenho endometriose, e agora eu ganhei um presente de Deus, que a Maria veio naturalmente, com 42 anos, e então eu falei, gente, eu vou ter que cuidar dessa gestação, porque eu posso perder a qualquer momento, então eu vou tirar o pé, não vou me estressar, vou ficar mais em casa, fazer mais home office. Não aguentei por muito tempo. Mas minha filha, se seu propósito foi Deus que te mandou, ele vai... de qualquer jeito ele ia... Minha irmã diz uma frase que todo mundo do hospital falava assim, Tati, quanto tempo a Thaís vai ficar fora quando eu fui pra maternidade, né? Ela falou, o tempo que durar a anestesia. Jura por Deus? Meu Deus, que doideira. O tempo que durar a anestesia, ela vai ficar fora do hospital. Depois, pode mandar mensagem que ela responde online. Olha, na próxima eu quero que a doutora Tatiana também venha. Com certeza. Você tá entregando esse conteúdo todo nas redes sociais ou ainda não? Não, eu preciso... um novo mundo, né? De tempo? Na verdade, acho que também de aprendizado. É o que eu tava falando pra você. Eu sou de uma geração ali que... não sabe ainda, né? Colocar como que eu junto tudo isso para pôr em conteúdo? Eu sei que eu sou de marketing. A gente precisa unir forças. Não, eu quero te dar uma dica, uma indicação aqui.
Por que você não cria um podcast de Animaniacs? Sim. Animaniacs. Já estamos pensando nisso. Bora fazer, eu ajudo vocês. Vamos. Somos especialistas aqui. Por quê? Você vai trazer todo esse pessoal que você me disse Sim. que você tem relacionamento e vamos falar especificamente com o mercado e ensinar, entregar Sim. conteúdo. É simples, olha, é tão natural pra vocês, é uma conversa. Aí Sim. acabou aqui, vai cada um no seu quadrado e tá tudo Sim. certo. Acho que é uma forma legal de vocês entregarem conteúdo. Obrigada pela dica. Tô muito feliz, obrigada mesmo. Nem sei ainda como que eu consegui trazer você aqui com todo esse seu tempo. Não vou dizer não Escassíssimo. nunca. Não nunca, Não né? nunca. Obrigada, doutora. Obrigada mesmo. Ficamos por Obrigada aqui. a você. Espero que tenhamos inspirado muitas mulheres. Com certeza. Gente, eu vou deixar aqui todas as redes sociais da doutora, do hospital, dos hospitais, da rede toda. Você, se amanhã quiser ser um franqueado também, fica ligado. Já porque estamos pensando já nisso. estão pensando nisso. Ou, se precisar de uma dica aí, uma consultoria para dar um up na sua clínica, Pode contar com a gente. conte com as doutoras. Exato. Pode das doutoras. Eu tenho Pode uma cliente das meninas. que elas são advogadas. E o podcast dela é Pode das doutoras. Olha que legal. Você pode ser Pode das meninas. Das meninas, como tudo começou. Né? Exatamente. Olha que coisa linda. Que lindo. Olha, daria pra gente ficar mais horas aqui falando. Eu falo pouco, né? Porque, nossa senhora, quase não ouvi. É que a gente ama o que a gente fala, Graças a né? Deus, Com né? certeza. Gente, ficamos por aqui. Até o próximo Empreendedora Show. Até mais.